Sejam bem-vindos, aqui é o Judeu Ateu, Aqui é o estranho. e este é o Mangá ao Quadrado. Nossa, que educado da sua parte. É. Você ficou com invejinha de eu ter feito a entrada de Janara Sumanara de uma forma tão interessante. Assim. Talvez, não sei. Estamos aqui então estranho no 73º Mangá ao Quadrado. Estamos aqui, 63 é um número bem grande. Essa semana vamos falar sobre mangás, como sempre, mas esse é um daqueles programas que é feito a partir de uma pergunta, né? A pergunta desse programa é: o que é mangás? Esse teoricamente deveria ser o primeiro programa do mangá, né? Porque mangá ao quadrado, como é que a gente tá falando esse tempo todo sobre mangá se a gente não sabe o que é mangá, né? Então, a gente sabe, mas será que a gente sabe, né? Não sei, acho que essa que vai ser a discussão. Porque parece que é muito óbvio, mas eu acho que é menos óbvio do que parece. A gente assume, né? Eu fiz muita leitura e eu acho que vamos ver as conclusões interessantes que a gente chegou. Mas antes de partir para a discussão em fato, eu queria trazer um pouco de etimologia da palavra mangá. Eu pesquisei um pouco sobre, talvez não tenha um consenso sobre a origem da palavra, porque é aquele negócio, né, no japonês cada sílaba pode ter 1000 ideogramas diferentes e pode significar muitas coisas, né? Eu vi alguns lugares falando que man, quadros, e ga é movimento, ou man é desenho, e ga é desenho, e man é não sei o que. Mas uma etimologia muito interessante que eu encontrei aqui é para que man é humor e ga é grafismo. E isso aí seria meio que a tradução deles pra caricatura. Interessante de caricatura é, tipo, daí que surgiram os mangás, né? De caricaturas do final do século XIX. Eram aquelas tipos de caricaturas ou tirinhas de jornais politizadas e tudo mais. Daí, pras revistas que surgiu o público de mangás japonês. Se eu não me engano, o termo mangá, ele é do século XVIII, e ele tinha outras implicações que não necessariamente descrever o que a gente entende como mangá hoje. Também. Então, essa sua explicação é mais para a aplicabilidade do termo mangá pro que a gente conhece hoje. Eu encontrei isso também, sobre o mangá ter sido um termo criado por aquele artista de gravuras lá, né, e tudo mais. Mas por onde eu entendi, parece que tipo, o termo caiu em desuso e tipo, só lá pro final do século XIX que eles começaram a usar isso de novo pra tirinhas, e daí pra frente foi crescendo até chegar ao que a gente tem hoje em dia. Mas eu não sei também, tem muito texto sobre a origem da palavra. Sabe uma coisa interessante que eu acabei descobrindo? Sabia que anime só foi ser anime com esse nome da década de 80 pra cá? Antes disso era mangá? Eu acho que a gente pode ter lido o mesmo texto. Eu vi isso aí também. É que eu vi em vários lugares. É engraçado, né? Porque eu tenho aqui aquele livro do Paul Gravett, que é mangá, como o Japão reinventou o quadrinho. E logo na abertura ele leu uma passagem do Oxbridge, acho que é, do dicionário, que diz que mangá é quadrinhos e animações japonesas, e ele fala, não, isso tá errado, é só quadrinhos. E olha, Paul Gravett estava errado. Era anime também. O termo anime só passou a ser utilizado pelo cara que criou o Gundam, Mobile Suit Gundam, né? Tomino Yoshikui. Ele cunhou o termo e começou a utilizá-lo, e aí caiu em desuso a utilização de mangá pra animação. Então todos os otaquinhos aí que reclamam quando alguém fala que anime é mangá, né? Porque quem não entende sempre fala, que é esse anime aí que você tá lendo, né? A pessoa não tá tão errada assim, talvez, né? Justamente. Com certeza. Mas, tentando atacar um pouco mais diretamente o assunto, uma coisa que eu não tinha a completa ciência, eu achava que era boato, não tinha certeza, mas me acabou comprovando como fato aqui, é que mangá no Japão não necessariamente significa mangá japonês. Eles usam um termo para quadrinhos no geral, né?
Tipo, americano, Spider-Man, Batman, qualquer merda pra eles é mangá pra eles. Na verdade, é uma coisa que você vai ver repetida em qualquer língua. No Brasil a gente chama de quadrinhos tudo. Nos Estados Unidos eles chamam de comics tudo, incluindo o mangá. Ele acabou com o tempo ele acabou sendo chamado de forma diferente, mas quadrinho europeu de uma forma geral você chama a mídia quadrinho nos Estados Unidos de comics. A mídia quadrinho no Brasil é quadrinho. No Portugal é banda desenhada. Na Europa, de forma geral, é o banda desenhela. Eu não sei como fala. Também não. E no Japão é o mangá. Na Coreia é manhwa. Na China é manhwa, sei lá. É o termo utilizado para definir a mídia quadrinho. Só que é engraçado porque a gente acabou aplicando esses termos de forma um pouco diferente, né? A gente acabou utilizando para, entre aspas, localizar a origem daquele quadrinho específico. É muito esquisito isso, porque eu não pensei tanto por esse lado de que qualquer língua tem uma palavra para denominar tudo, né? Que a gente tem o quadrinho aqui que denomina tanto o americano ocidental tanto quanto o japonês. Mas parece que lá é um outro nível. Eles não têm uma palavra pro mangá ocidental. Parece que em alguns estudos até aparece tipo o termo mangá ocidental, mas aparentemente eu não tenho confirmação dessa informação, mas aparentemente a Wikipédia japonesa de mangá ela redireciona pro comics americano. Ele não redireciona pro mangá americano. Então, entendi. Pra mim, pelo menos, parece que eles não viram necessidade nenhuma em diferenciar, entre aspas, mangá e, entre aspas, quadrinho ocidental. Se eu não me engano, eu não anotei isso, então eu vou falar de cabeça e obviamente eu não lembro os termos, mas se eu não me engano tem, tipo, uma outra palavra que você pode pôr na frente que te identifica, sabe? Tipo, não sei o que, mangá... É mangá feito, sabe? Tipo, é só pra quando você tá conversando casualmente no Japão ficar claro de qual dos dois você tá se referindo. Sim. Se é o mangá de fora ou se é o mangá japonês. Eu não lembro os termos, mas eu lembro de ter me deparado com isso. Não, também. Ainda assim é um pouco esquisito, né? A não necessidade deles de separar, assim, tão claramente quanto de separar aqui, a nossa necessidade de separar o mangá do quadrinho ocidental, né? Por que será que, tipo, a gente se viu focado em separar as duas coisas, assim, né? Será porque, tipo, é só um negócio exótico que veio pra cá e eles que já estavam meio que acostumados, já é uma mídia tão cotidiana pra eles, absorveram mais naturalmente? Então, eu acho que na verdade é mais pra... Porque o mangá especificamente, né? Aqui no Brasil a gente dificilmente diz, só quando você está querendo ser muito específico, você dificilmente se refere a um quadrinho europeu como banda desenhada, como banda desenhada. Sabe, tipo, existe a denominação, mas é pouco utilizado casualmente. Normalmente tudo é quadrinho, e aí tem o comics e tem o mangá. Quadrinho, comics e mangá. Normalmente o comics já tá dentro de quadrinho, mas mangá as pessoas chamam meio que separado, né? Eu tenho a impressão que é porque, pelo menos aqui no Brasil especificamente, houve sempre esse meio que preconceito pra diferenciar um do outro, porque sempre houve meio essa separação de o mangá é desenho pra criança, comics é mais adultozinho. É algo que a gente meio extraiu lá dos Estados Unidos mesmo, né? Os Estados Unidos tinha muito preconceito com o termo mangá, principalmente por causa da Segunda Guerra, né? No livro do Paul Gravity ele fala isso também, que o mangá ele foi de forma pejorativa para os Estados Unidos como termo, né? Falando, olha, lá no Japão, os adultos eles ainda leem quadrinhos, sabe? Tipo, era uma coisa meio... então isso daqui é desenho que é pra criança e que os japoneses gostam. Não sabia que tinha esse aspecto, não. Interessante. Originalmente tinha, né? Mas hoje, com o tempo, a gente acabou perdendo as raízes da separação e acabou se difundindo o termo de forma separada. Mas, né? Não sei. Eu acho que também porque o mangá ele é uma mídia que tem bastante conteúdo especificamente dela, né? Porque é difícil você falar, sei lá, tipo, quadrinho... Suponho que o quadrinho suíço tivesse um termo. A gente não ia ficar chamando quadrinho suíço do termo porque, tipo, tem 5 quadrinhos suíços, sabe? Eu não sei. Eu acho que se os quadrinhos europeus tivessem uma maior divulgação, se eles exercessem o papel hoje em dia do mangá,
talvez a gente chamasse eles de banda desenhé ou qualquer coisa do tipo. Você acha que não? Cara, é possível que sim, é possível que não, mas eu não sei, eu não consigo afirmar justamente porque essa questão histórica, né? A gente veio com essa separação e eu não sei se o quadrinho europeu teria essa separação aqui, teria também esse impedimento meio que preconceituoso que originou essa separação. Bom, é difícil dizer. Difícil. Eu acho, obviamente é um chute, nunca será comprovado que não, mas... De qualquer jeito, eu acho que não é só o aspecto histórico que acabou definindo o mangá como mangá. Sim, de chamarmos mangá de mangá, eu não sei. O que você vai dizer? Não sei, porque... Eu li muito sobre isso e o que mais se chega ao consenso é de que não existe o estilo mangá. Teoricamente isso não devia existir, porque pra eles é quadrinhos e acabou. E eu acho que na teoria isso faz muito sentido pra mim, mas é meio que uma faca de dois gumes, porque... Dois gumos? Dois gumos. Dois gumos. Dois gumos, olha aí, merda. Cara. Porque... De um lado, é uma mídia que a gente aponta e consegue identificar ela muito prontamente. Você olha para um negócio e fala, isso aqui é mangá. Ou sei lá, isso aqui tem um estilo de mangá, isso aqui pegou um pouco do mangá. Mas ao mesmo tempo é um termo tão abrangente que qualquer coisa teoricamente poderia ser mangá. Então ele é muito exclusivo e muito abrangente ao mesmo tempo. Por isso que acho que se alguém tentar algum dia, que nem a gente tá tentando fazer agora, definir mangá, fica muito nesse vai e volta e eu acho que é muito difícil definir exatamente o que é mangá. Eu posso dar uma volta pra tentar dar a minha definição? Manda. Bom, primeiro, o que é mangá pra mim? Primeira coisa é que ele é um quadrinho, né? Então, primeiro as pessoas têm que entender o que é quadrinho, você entender qual que é a ideia da mídia quadrinho. E acho que hoje em dia é bem mais difundido como que as pessoas conseguem identificar, né? Desenhos, palavras, tem a sua própria forma de contar, não necessariamente tem quadrinhos, mas normalmente é em formato de quadrados, as páginas, são imagens. O Will Eisner diz que é arte sequencial, Steve McCloud ele prefere falar que é imagem, justapostas sequencialmente, enfim, isso é quadrinho. O mangá é um quadrinho. Ok. Beleza. O quadrinho já é algo bem abrangente, né? É bem abrangente. Agora, o que é especificamente o mangá? Pra mim, e pra definição mais simplista, inclusive é a definição mais simplista que você acha na Wikipédia, é algo que é feito por japoneses, ou feito no Japão, ou na língua japonesa, mas para japoneses. E eu vou dizer porque que eu acho isso. Porque eu vi você dando essa respirada aí, você deve ter algum contra-argumento aí. Não sei se eu tenho um contra-argumento, mas diz. Não, diz o que você tem contra isso, que eu acho que é mais fácil pra continuar. Eu não sei, cara, se eu acho tão simples assim definir mangá como que é feito no Japão ou para japoneses. Primeiro porque parece que você tá diminuindo a mídia muito, como se, tipo, não japoneses não pudessem ler mangá. Eu sei que não é exatamente isso que você quer dizer com a definição, mas parece que essa definição vem muito de uma mentalidade de identidade japonesa, num nível quase, tipo, racista, quase. Tipo de, isso aqui é pra japoneses, porque japonês tem essa mentalidade assim... E só a gente vai conseguir entender esse negócio. Mas na verdade, você viu que eu não usei eu usei ou nas minhas definições, que é aquela coisa, né? Ou feito para japoneses, ou feito por japoneses, ou feito no Japão. É bem abrangente, isso dá muitas brechas para qualquer coisa ser feita, e esse é o problema, na verdade. Não há como fazer uma definição formal, justamente por ser uma coisa tão aberta assim. Uhum. Não necessariamente precisa ser feita para japonês, pode ser sido feito por um japonês, por um mercado. Por exemplo, deixa eu fazer uma pergunta: Wolverine Snicked, feito pelo Tsutomu Nihei, é mangá ou é comics? Eu diria que é comics, mas eu não sei dizer o porquê disso. É uma sensação, eu olho para aquilo e falo, não tem muito estilo mangá nisso aqui. Primeiro porque, sei lá, tá em cores e não sei. Você diria que é um mangá? Não, eu diria que é um comics e esse negócio de sensação é mais ou menos também onde eu tava querendo chegar. Porque essa definição que eu dei é uma definição muito genérica que abrange muita coisa e que
portanto, muita coisa poderia ser mangá, mas nem tudo a gente considera como é. Muitas pessoas, e é por isso que parecia que essa discussão era besta, mas a gente tá dizendo que não, usam o mangá como se fosse um estilo. Tipo, o mangá é um estilo. Olhos grandes, cabelos espetados. Eu vi alguém definindo, tipo, mangá é desenho com olhos grandes e cabelos espetados. Eu também achei muita gente definindo assim. É bizarro, né? E essa definição exclui automaticamente Tsutomu Rei, Taiyo Matsumoto, Naoki Urasawa. Nossa, é um monte de gente. Inu Asano. Esses caras não fazem mangá, então eu acho que é complicado. No lado da narrativa, a gente vê que a gente que conhece bastante mangá, a gente sabe que não existe um padrão de narrativa entre os mangás. Eu também acho isso. Não é padrão de narrativa que define o que é mangá. Tem esse lado da arte que a gente tá falando, que muita gente diz que a arte define. Também não. A gente já acabou de falar que não. Tem como, é muito amplo. O próprio Gekiga, por exemplo, que existiu, ele já é diferente do estilo mangá que o Tezuka fazia. E era numa época que tinha um pouco material diferente em termos de estilização. Tinha o mangá e tinha o Gekiga. E ainda assim eles eram muito diferentes, e os dois são mangás na prática. Né? Então não dá pra falar que existe um padrão de mangá. É tão diferente que na época eles queriam... muitos queriam, tipo, separar o Gekiga do mangá, né? Exatamente, mas no final acabou absorvendo e hoje tudo faz parte do grande significado que é mangá. Assim como abrange também, sei lá, Taiyo Matsumoto, que não é nem Gekiga, nem mangá, tipo, o estilo clássico. É mais europeu mesmo, né? Se você for dar uma olhada. Mas é um mangá. Então eu acho que o que fica... É só nacionalidade. Que eu acho que é a nacionalidade, e eu acho que pela nacionalidade existe o tal do feeling que você falou. Porque juntando um pouco das características desse negócio de quem fez, se foi um japonês, para quem fez, se foi para japoneses, e aonde fez no Japão, essas características elas meio que criam um tipo de clima. Eu tô totalmente especulando. Cria um tipo de clima do mangá que é um feeling que você acaba percebendo mais ou menos de onde ele vem. Por exemplo, o Japão, ele é um país que é isolado, é um país que tem muitos fenômenos naturais e que cresceu com uma cultura religiosa mais voltada para o budismo do que para o cristianismo. São pequenas características que moldam a forma como um japonês vê o mundo. E o mangá é uma obra de arte feita por pessoas e na obra de arte existe o sentimento das pessoas e existe a experiência de vida das pessoas. Então acho que esse feeling que a gente tem do mangá é o feeling de algo feito por alguém que tem esse estilo, tem um tipo de vida, um tipo de criação, um tipo de ambiente onde foi criado, que determinou uma forma de visão de mundo que acaba influenciando um pouco a forma como é feita a arte. Tá conseguindo entender o meu raciocínio? Eu entendo, mas ainda é muito difícil de absorver pra mim essa definição. Exato, e esse é exatamente o ponto. É uma definição muito abstrata. O mangá que a gente vai... quantas vezes você já não deu batida de olho num mangá feito por japoneses ou para japoneses, não bateu o olho e pensou, isso aqui nem parece mangá. Que nem o mangá que a gente vai fazer o enquadrado daqui a pouco, nem parece mangá praticamente. Exatamente. Mas é porque a gente acaba mesmo meio que tendo esse preconceito na mente. Mas aí, de que cadê o feeling? Tem eu não sei, né, então. Aí que tá. Meu feeling diz pra mim que aquilo não é mangá, mas a teoria diz que é. Por isso que eu acho... Bom, talvez seja, no caso, a exceção à regra, né? A gente bater o olho nesses vários pequenos mangás, ou sei lá, tipo Jabberwock também, nem parece mangá pra mim. Mas aí que tá, são tantas exceções que já não dá pra chamar de exceção. Então... Porque a definição acaba sendo abrangente demais de mangás feitos no Japão. E também exclui totalmente a possibilidade, pra mim pelo menos, de existirem mangás fora do Japão. Nem que seja emulando, você exclui a possibilidade. E te desagrada essa ideia de excluir a possibilidade? Porque é um ponto que eu queria tocar que eu acho que é o mais polêmico daqui. Me desagrada. Eu, por exemplo, eu não sei desenhar, mas se um dia eu souber desenhar, eu gostaria de ler mangá. Eu gostaria de desenhar um mangá. Talvez eu não tenha a visão de mundo de japonês, mas, poxa, eu já li tantos mangás. Será que eu não conseguiria emular a essência do que é um mangá hoje em dia? Exato, mas aí que tá. É por ser essa definição tão abrangente que não daria pra dizer o que você fez exatamente é um mangá.
particularmente. Eu acho que se você fizer uma obra, você vai fazer uma obra, um quadrinho brasileiro inspirado em um determinado estilo de mangá. Porque não dá pra falar que foi inspirado em mangá, porque se foi inspirado em mangá, você foi inspirado também por Taiyo Matsumoto e você não foi inspirado por Taiyo Matsumoto. Entendi. Você foi entendeu? Então, por exemplo, você pega alguém que fez sei lá, pega Holy Avenger, foi feito com um estilo meio mangá. Mas qual mangá que ele pegou o estilo? Pegou aquele mais classicão, né? Mais genérico, mais shonen, por exemplo. Por isso que eu acabo me prendendo a essa definição de nacionalidade, porque não tem outra característica. O feeling mas que nem era a própria nacionalidade mais... é uma característica. É isso que eu tô tentando, talvez, tentar trazer. Então, mas não é uma característica. Aí que tá. Mangá não é uma característica. Exatamente. É isso que eu tentei, acho que mais ou menos, mas não consegui tão claramente falar no começo. Que não é um estilo. Mangá não é nada. Não é. Nada. É tão específico e tão abrangente ao mesmo tempo. A gente ia ficar nesse vai e volta o tempo todo, né? Eu acho que é um rótulo que a gente coloca pra catalogação, tipo, mental, assim, sabe? Tipo, de feeling. Feito de no feeling. Japão. Então. Até esse negócio de feeling é complicado, porque, tipo, tem muitas obras coreanas que a galera chamaria de mangá, por exemplo, porque tem um feeling de mangá, mas... Ou, por exemplo, uma obra que é feita no Japão, lançada numa revista de mangás, mas que parece um manhwa. Por exemplo, Area D, que é desenhado por um coreano, mas é feito pro público japonês no Japão. Então, aí que tá. É muito complicado, é tão abrangente essa classificação, que a gente acaba, então, e eu acho que acaba sendo mais simples falar mangá é quadrinho do Japão do que qualquer outra coisa. Eu prefiro falar que não existe mangá. Não, então não existe nada. Não, existem quadrinhos e ponto. Não, exatamente. Existem quadrinhos. E tipo, apenas para fazer uma classificação mental de regionalização, é feito no Japão, é mangá, é feito na Coreia, é manhwa, é feito nos Estados Unidos, é comics, é feito na Europa, é banda desenhada, é banda desenhada, é feito no Brasil, é gibi, sei lá. Tá, eu acho que tudo bem. Essa classificação faz um pouco sentido, mas ainda me desagrada, não teoricamente, como o uso de classificação ela faz sentido, né? Vamos separar, cada lugar tem o seu nome pro tipo de quadrinho que é produzido lá, mas não é nem pelo tipo de quadrinho, né? Pelo quadrinho regional, que foi regional, feito. Geograficamente falando, né? Mas hoje em dia o termo leva na cabeça de todo mundo uma conotação tão diferente, tão vaga e que não faz sentido, que me é difícil trazer esse sentido de regionalização a ponto pra ela. É mais fácil pra mim falar que mangá não é algo que faz sentido, é algo que não existe. E pra mim, pelo menos, é difícil chegar a essa conclusão, porque eu tenho um podcast que fala sobre mangás, né? E que eu tô falando aqui se mangá não existe, né? Mas talvez então como uso geográfico só pra justificar o nosso podcast. Só pra justificar. O termo mangá só existe pra gente justificar o podcast. Mas eu aceito que é mais como, por exemplo, você não vive falando das pessoas que têm orgulho de ser brasileiro, sabe? Tipo, ser brasileiro não é algo que você alcança, sabe? Tipo, é algo que você simplesmente é porque... Você nasceu assim. É de onde você veio. Eu acho que o mangá é exatamente isso, sabe? Tipo, você não alcança ser mangá. Mangá se é feito lá, e pode ser qualquer coisa. As pessoas talvez simplesmente a gente tem aqui, e a gente não tá contribuindo nem um pouco pra isso, mas a gente deveria se desgrudar do termo mangá. Tem que parar de se apegar a esse termo e começar simplesmente a chamar tudo de quadrinho. Eu aqui e você, a gente não tá contribuindo muito bem pra isso. Mas eu acho que o ideal seria isso, a gente aos poucos começar a desapegar do termo mangá, porque senão a gente vai ficar nesse círculo perpétuo de coisa que não faz sentido. Exato. E a gente vai percebendo isso conforme a gente se aprofunda mais, tanto nos mangás como em qualquer outro quadrinho. A gente começa a conhecer mais coisas, a gente descobre... A primeira coisa, quando você começa a ler mangá, que você está acostumado primeiro, por exemplo, com Battle Shonen, e você começa a expandir o seu conhecimento, indo para alguns seinens, sei lá, vai ler um 20th Century Boys, um Monster, um Fullmetal, que é um pouco mais diferente. A primeira coisa que você aprende
mangá não é restrito a um tipo de narrativa que eu achava que era. Aquela coisa que você pensa, poxa, mangá não é só coisa de criança no final das contas, né? Essa é a primeira coisa que você aprende. E quando você começa a ver quadrinhos de outros lugares, você aprende que não é só mangá que faz isso. Todos os outros lugares fazem isso. Que a gente acaba tendo mais contato com o mangá porque surgiu esse fascínio com a cultura japonesa e as pessoas se dedicam muito mais. E também é porque é um mercado muito mais maior, né? Então tem mais variedade, é mais profissional, e aí por isso que acaba ganhando notoriedade. Mas produz-se quadrinhos em todos os lugares do mundo. E qualidade tão boa quanto, né? Tão boa quanto, vai ter mangá bom, Exatamente. Tem tanta coisa boa feita no Brasil que a gente não conhece porque o pessoal tá mais preocupado só porque algo veio do Japão, porque chama mangá. Por isso que às vezes as pessoas acabam fazendo o mangá brasileiro. Eu não gosto desse termo mangá brasileiro por causa disso. Eu acho que deveríamos nos dedicar em fazer uma cultura nacional de quadrinho, mesmo que seja inspirado no mangá. Tenha os traços inspirados no mangá, mas não é um mangá. Você não tá fazendo um mangá, sabe? Eu acho que... Eu acho. Muita gente vai reclamar. Quem faz mangá pode ser que vai reclamar dessa minha opinião. Mas é o que eu acho, cara. Eu acho que as pessoas deviam... As pessoas deviam pensar nisso mesmo, viu? De parar de desapegar desse termo. Desapegar do termo. Não faz sentido. Eu acho que nesse episódio aqui, um negócio que o Kitsune falou uma vez aqui, eu vivo repetindo, faz mais sentido do que nunca. Que é a gente tem que parar de pedir mangás bons, tem que parar de pedir HQs boas, a gente tem que começar a pedir obras boas. Talvez se a gente parasse de pedir mangás bons, ia parar de vir mangá ruim junto. Ia vir só obras boas. Não sei. Não sei porque aí já é uma questão mais editorial, do Japão, mas beleza. Mas eu acho sim que outras formas de quadrinho deveriam vender tanto quanto vende mangá no Brasil. Principalmente nacional. Esse é um programa bem hipócrita também, né? Isso é bem hipócrita. Né? Mas eu vou pelo menos um pouco atrás de outro tipo de quadrinhos, mesmo que seja menos do que ler mangá. Mas eu vou atrás. Não, eu também. Pelo menos eu sou autoconsciente da minha hipocrisia também. Isso já é o primeiro passo. Eu acho que a gente vai quebrar esse ciclo todo, Judeu, quando a gente fizer um quadrinho enquadrado. Que a gente vai falar de fazer um entre aspas, mangá enquadrado de uma obra que a gente... qualquer que não é um mangá. Eu quero fazer um enquadrado de uma obra que não é um mangá. Eu quero. A gente vai fazer um dia. Beleza. Então acaba aqui o programa ao quadrado, porque mangá não existe. Não existe, terminamos aqui. Na verdade não. Pau no cu de quem não quer dividir esse refri com a minha mulher, que não consegue beber uma garrafa inteira sozinha. Vamos lá então, leitura de e-mails, estranho. Vamos lá, leitura de e-mails do programa número 62 sobre o mercado nacional de mangás com Leonardo Kitsune e Fábio Urso. Fábio Urso não, Fábio Sakuda. Nossa. São muitos Fábios, eles que se resolvam. Confundiu tudo aí, não tem nada com nada. Fábio é Fábio. Tá ok. E-mail do Mangá ao Quadrado, qual é, estranho? O e-mail é o mangaoquadrado@gmail.com. O e-mail para o qual você manda o seu próprio e-mail, comentando sobre o último episódio, manda seu Slowpoke Report nos notificando dos últimos mangás que você leu, que nós recomendamos de preferência, e nos envia recomendações do ouvinte que vão nos programas na rotação junto conosco. Então, próxima semana é recomendação minha e na semana seguinte é recomendação do ouvinte, hein? Ainda tem uma sua, achava que já era ouvinte semana que vem. Então não sou eu. É semana que vem, então, recomendação do ouvinte. Semana que vem é a recomendação do ouvinte. Porque ouvinte a partir de agora é sempre depois de mim, né? Exatamente. Sou eu, você e o ouvinte, beleza? Então, manda essas recomendações que ainda há tempo. A gente já tem algumas separadas, mas podem mandar que se for boa, a gente corta a fila. Beleza. E meio que um aviso. Na verdade, desse aviso, se preparem porque mangá enquadrado das obras daquele autor que eu esqueci o nome, como é que é mesmo? Não lembro o nome também. Aqueles que a Lobo Paranoico recomendou, que eu esqueci de pôr no post também, mas... Nishoka.
aquelas duas obras lá, né? Filho de Deus e Jornada para o Fim do Mundo. Tá rolando, se não nessa semana a próxima, bem provavelmente a próxima semana, no Mangá Enquadrado. No Mangá ao Quadrado de número 65, vamos ter um Mangá Enquadrado dos mangás que a Lobo recomendou, muito provavelmente. Então, se preparem, é uma obra um pouquinho pesada de se ler, então tenham tempo aí de vocês. Uhum. E também, né, um heads up com muita antecedência, que a gente nem sabe quando, mas existe a vontade, né, você me abordou falando que existia essa vontade sua, de falarmos sobre Hoshi no Samidare. Eu tava muito afim, é um mangá que eu gosto muito e parece que eu nunca comentei muito a fundo com ninguém. Eu gostaria de tentar entender o porquê eu gosto tanto desse mangá. Então, se preparem. Eu surgi aqui uma data de daqui a 2 meses, talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos. Mas se preparem que com certeza vai rolar esse mangá enquadrado de Hoshi no Samidare. Ele é um mangá mais longo, por isso que a gente tá avisando com tanta antecedência. Caso vocês queiram conhecer a obra, a gente não recomendou diretamente, mas você pode ler ou o post do Judeu, ou vocês podem ouvir o videoquest do Latsune, que eles falaram sobre a obra, também tá bem direto, então dá pra ter uma ideia de onde vocês estão entrando. Ficou muito bom, sim. Ficou bacana, então vejam lá. Judeu, aproveitando esse programa que a gente falou aqui, que a gente chegou a definições, a gente gravou o programa antes e agora a gente tá na leitura de e-mails alguns dias depois, né? E nesse período eu fiquei aqui matutando sobre o que a gente discutiu, que para as pessoas foi há alguns minutos atrás, mas para mim foi há alguns dias. Pra mim também, E aí eu fiquei pensando que uma coisa que eu gostaria de ver, que a gente chegou a essa conclusão, que mangá é uma coisa tão efêmera, né? Não é tão direta, e que a gente devia ver mais quadrinhos, como quadrinho de uma forma geral. Eu acho que seria legal os ouvintes do Mangá ao Quadrado mandar pra gente recomendações de quadrinhos que não são mangás. De preferência que não sejam comics e que não sejam óbvios, né? Não vem me falar de V de Vingança, não vem me falar de Asterix, sei lá, Tintin. Não vem me falar dessas coisas que são muito conhecidas. Pega alguma coisa um pouco diferente. Vamos tentar fazer todo mundo conhecer um pouco mais de tudo, sabe? Ótimo desafio. Eu apoio. Quero ler algumas coisas um pouco mais obscuras de outras facetas dos quadrinhos. Então tenta fugir do comum. Traz alguma coisa que vocês acharam de legal, que sei lá, italiano, francês... pode ser americano também, mas de preferência não um comic de super-herói, né? Tipo, sei lá, um quadrinho alternativo americano. Brasileiro também. Mandem, porque é legal. Eu quero ir atrás dessas coisas, e como eu nunca soube muito bem por onde ir, se as pessoas me indicarem, quem sabe, né? Bom, vamos lá então? Vamos lá, começando com o Slowpoke Report do Fabiano, de 20 anos, de Santo Antônio de Platina, interior do Paraná, é isso, né? Atualmente ele está em Curitiba, e ele comenta sobre Tetsugaku Letra. Acho que é Paraíba, né? PR? PR, não, mas faz mais sentido ser de... Não, é Paraná, tá certo. Paraíba tá é o quê? Curitiba, PB, né? Paraíba é PB. Nossa, foi de Paraíba pra Curitiba. Sei lá, né, o que acontece com o cara. Sobre Tetsugaku Letra, ele comenta que, tirando o preconceito inicial de ver um cara logo na imagem de início usando um sapato de salto alto vermelho, ele gostou muito da ambientação, da arte e da narrativa. Ele comenta aqui, mas apesar de vocês terem comentado que ele teria alguma virada na história, eu não fiquei tão animado assim e dropei. Eu juro que eu não entendi. Ele gostou muito da ambientação, da arte e da narrativa. Mas dropou. Mas dropou. Isso, cara. É porque pra mim, dropar é uma coisa muito forte, cara. Eu só dropo quando o negócio tá muito ruim mesmo, sabe? Quando eu vejo que não vai mudar, o que eu... Sabe? Eu não consigo, não entendi seu argumento, Fabiano. A palavra tem até uma sonoridade forte, né? Dropei. Que é, tipo, parece até o barulho de alguma coisa que cai, tipo drop, assim, sabe? Pois é. Então, ok, bem, né? Uma pena. Lobo Paranoico nos mandou um e-mail um pouco atrasado sobre adaptações. Ela falou que ela tinha ido ler o mangá que é baseado num anime chamado Princess Tutu, que eu não conhecia, procurei na internet, parece ser de balé. Parece, o pessoal fala muito bem desse anime, viu? Fala, não? Parece que é um negócio um pouquinho mais infantilizado, né, mas falam que é tipo como se fosse o cisne negro dos animes, tipo isso, sabe? Olha,
Bom, ela diz que ela não gostou da adaptação para mangá, mas ela gostou de uma fala do diretor do anime, comentando sobre isso, que ele fala que o mangá e o anime, embora que são histórias diferentes, embora fundamentalmente sejam a mesma, e fala sobre como adaptações, cada uma tem sua validade, fala que existem várias versões de uma mesma história, como por exemplo, o Lago dos Cisnes, que existem 1001 interpretações diferentes. E que porque não pode acontecer com uma outra história também, né? E até onde sei, o próprio Princess Tutu é meio que uma adaptação do Lago dos Cisnes, né? Então é tudo adaptação de adaptação. Negócio... É que a gente vê com mais bons olhos essas versões livres de coisas muito antigas, né? Agora, uma coisa muito recente, a gente, puta, o autor tá aí ainda, né, cara? Isso seria algo interessante a se pensar do porquê, né? Não sei. Acho que quando é mais antigo a gente vai naquela coisa de domínio público, então cada um faz o que quiser. Talvez seja por aí mesmo. Interessante. Pedro Lemos fala sobre adaptação, sobre mangás que envolvem músicas que ficam na imaginação do leitor, mas que ganham forma quando passam pro anime. Ele cita Sakamichi no Apollon, o filme de Solanin, o anime de Arya e Honey and Clover. Desses aí eu só vi o filme de Solanin, você chegou a ver também? Eu vi o filme de Solanin sim, e vi 1 ou 2 episódios de Sakamichi no Apollon que falavam tão bem que eu resolvi ir atrás. Caramba. Que a trilha sonora era da menina da mulher lá que fez a trilha de Cowboy Bebop. Eu fiquei curioso, né, pra ver. Nem mais ou menos. O comecinho eu não me empolguei, não vi o resto. Você tem uma história triste com os animes também, né? Mas sobre o filme de Solanin, realmente foi curioso ver a música e tal. Foi legal. Eu achei que ficou bem feita as músicas que passaram no anime. Apesar de que a construção não ficou a mesma, né? Mas, de fato, são adaptações interessantes quando envolvem música. Sim. É uma das formas interessantes de fazer funcionar uma adaptação, né? Mas ao mesmo tempo pode jogar contra, né? Como, por exemplo, o anime de Beck, que falava tanto, no mangá fala tanto que o cara canta magnificamente bem, e aí põe no anime um moleque que canta médio, inglês escroto e com uma voz fanhosa. Eu não gosto de Beck, nem anime, nem o mangá, então vou levar na sua. Lara, lembra quando a gente falou sobre Hotel, que a gente tinha comentado que uma menina tinha falado que não tinha gostado tanto? E a gente achou que era a versão coreana que ela tinha lido, que de fato é horrorosa, né? Exatamente, ela nos mandou mandou o e-mail pro e-mail do Mangatologia, mas estamos aqui também, porque é do Mangá ao Quadrado. Ela disse que leu a versão japonesa mesmo, e mesmo assim não gostou. De acordo com ela, a frase dela diz assim: é inegável que a arte é ótima, mas existem melhores. É inegável que a história não é ruim, mas existem melhores. Eu não consegui apreciar ou notar tudo que vocês falaram da beleza da evolução do Luis e do one-shot em geral que vocês viram. Então, né? Mas a gente argumentou aqui, né? A gente fez toda uma construção por causa disso. Esse papo de, eu já vi melhor, não é um argumento, Lara. Desculpa. Talvez se você relesse hoje em dia, você teria alguma outra visão do mangá, não sei. Às vezes é o momento que você lê também, tipo, não tem o que fazer, já li, achei ruim, você não vai dar minha visão agora, né, de quando eu li. Mas não sei. Mas eu acho que tem que dar uma pensada mais racional aí, tentar tirar qualquer preconceito ou julgamento de muitos dizem que é o melhor one shot, então por isso eu vou ler achando que é o melhor one shot. Acho que tem que diminuir aí o hype e ver com... Eu não sei, cara. Eu não consigo ver alguém não gostando desse one shot. Ainda não consigo. E ainda não me convenceu, Lara. Desculpa. No fundo você gosta. Essa é a verdade. Não, pode admitir. Eu não sei se ela gosta, mas acho que ela gosta de não gostar. Pode ser. Indo para os comentários do blog. Sugestão do Haruka pro Naraki. Que o Naraki tinha pedido, né? Os mangás de RPG, né? Exatamente, e aí o Haruka mandou por e-mail a sugestão. Recomendou The Legend of Tyr, acho que é assim que se pronuncia. Ele diz aqui TYR. TYR, Tyr. Ele diz aqui, não termino de ler, mas até onde li é bem interessante e aborda uns conceitos que lembram RPG. Tá aí, Naraki. Manda o Slowpoke Report pro Haruka depois. Ok. Rafael dos Santos, no tema que as pessoas estão insistindo, né, do podcast 69 sobre hentai. Rafael dos Santos Tomás recomendou um anime alternativo, um hentai alternativo, Blush DC. Ok. E aí o próprio Haruka entrou na onda e recomendou Ring X Mama.
É o Ring X Mama e o Nozokiana. Você conhece esses daí? Não. Você quer conhecer? Eu não vou falar não, por enquanto. Na verdade, eu não vou falar que não quero por enquanto, mas até agora não me deu muita vontade de ler, não. Tem muita coisa na fila. Tem muita coisa na fila e a maioria não é de putaria. A maioria eu posso ler na frente da minha mãe. Ou não, tem os mangás que o Rubio me passou aí que não são hentai, mas também não dá pra ler na frente da minha mãe, não. Se for pensar assim, talvez nem Pum Pum dê pra ler na frente da mãe. Pois é, né? Tudo bem. Partindo aqui, Fabiano, a Correia diz que infelizmente teve que escolher de parar a comprar ou o 20th Century Boys ou o Monster, mas felizmente ele fez a escolha certa e continuou comprando o Monster. Próximo comentário. Eu não tô entendendo essa nova moda aí dessa galera de Monster maior que 20th Century Boys. Sempre foi. Eu inclusive levantei a bola no Twitter e causei um furor lá. A galera toda quis dar o seu tostão, mas olha... Não tô entendendo essa onda, mas tudo bem. Diego Carneiro Câmara disse que achou estranho, né? O que o Kitsune não comentou sobre os problemas de licenciamento de Jojo, aquele que ele falou que ele ia falar, mas acabou não falando porque o assunto mudou. E se eu não me engano, ele postou, era de uma notícia do Crunchyroll falando que, na verdade, uma postagem lá no Crunchyroll falando que o problema de licenciar Jojo é que Jojo usa muitos nomes. Não, mas só comentando que ele até chegou a comentar, mas o programa estava muito comprido, a gente teve que cortar, né? Então, mas é que a ideia é que Jojo utiliza muitos nomes que precisariam ser licenciados, como, sei lá, o nome de todas as bandas que ele cita. Radima 800 se pergunta sobre a talvez falta de marketing nos mangás do Brasil. Ele dá o exemplo de Kekashi, que talvez se tivesse uma divulgação maior do que um post ou divulgaçãozinha na internet, teria uma venda maior. A galera pegou bastante nisso de marketing. Né, de divulgação. Talvez seria um tema para guardar para um outro programa. Que a gente faz sobre o mercado nacional, comentar um pouco mais sobre marketing, mas é um tema a se pensar bastante. Sei lá, o exemplo de Kekashi é até interessante. Será que venderia mais se tivesse mais divulgação? Kekashi? Será? Porque a blogosfera em si tentou fazer uma leve campanhazinha, né? O Chuva de Nanquim, que é tão forte, tentou fazer uma. E, pelo jeito não teve grandes efeitos, né? Porque os comics americanos sempre passam por esse mesmo negócio, né? Agora que lançou o 52 lá, agora não, né? Faz um tempinho, rolou todo o marketing em cima e começou a vender mais, né? Parou de ter marketing e começou a parar de vender de novo. Então, eu acho que tem casos. Talvez com o mangá seja mais complicado. Não sei. Não dá pra saber mesmo. De qualquer jeito, ele comenta sobre a provável queda dos últimos volumes que o Zag Dorop tem. O Sakuda respondeu e deu uma dica lá da provável vinda de um mangá pra cá. Você sacou qual mangá é? Eu não sei se eu saquei, não. Eu acho que é, mas eu vou cortar isso na edição, que é... Porque faz sentido, será? Porque se o Zag Drop é o teste pra... Fica no ar aí, né? Fica no ar. Lemos comenta que ironicamente pergunta sobre a política da New Pop com mangás nacionais e a não publicação de alguns títulos, como Hansel e Gretel e Helena, que já haviam sido prometidos. Sakuda respondeu, que já também lá no blog do Mangás Underground, dizendo que depende da produção, que eles têm que esperar o título terminar de ser feito, esse tipo de coisa. A produção de mangá nacional também é um tema que a gente precisa abordar no futuro. Tem muito... Mangá, entre aspas, nacional, né? Porque a gente já definiu isso no podcast. Ele foi até irônico, né, sobre esse negócio de mangá nacional. Mas tudo bem, a gente deixa passar. Ele não viu ainda o podcast de hoje, né? Então, então, justamente, nós também. Ok. Vários temas, na verdade, pessoal, surgiu com vários temas que a gente pretende abordar no futuro, mas que tiveram uns comentários lá, só para citar, o Carlos comentou sobre pré-venda e crowdfunding, rolou uma conversa lá interessante sobre se daria para fazer ou não, e o Ricardo Luchesse pergunta sobre o Sakuda, sobre a publicação de light novels. O Sakuda deu uma respondida lá, mas também acho que é um tema que daria para comentar no futuro. Light novels eu absolutamente manjo nada. Nem eu. O Will Cave comentou que a impressão dobrada, né, que fala que tem que imprimir o dobro do que pretende vender, das editoras estaria incluso no chamado Risco Brasil, né?
que é aquela margem extra que as empresas têm em relação às suas vendas, produção, esse tipo de coisa. Por causa de burocracia, cultura do país, tamanho do território que a gente chegou a comentar, né? Uhum. Talvez esteja mais pra esse lado do que exposição, não sei. Parece que ninguém sabe, na verdade, né? Eu acho que é tudo um pouco. Tudo Tem vários papéis. Taka comenta sobre o trabalho dele em algumas editoras no país. Ele comenta que ele trabalhou numa editora que publicava livros pra escola, né, e tudo mais, e que os livros eram impressos na China e diagramados na Índia só pra, tipo, baratear o custo. Pois é, cara, porque Índia é foda, cara. Os caras falam na área de TI, principalmente, fala que a sua hora aqui paga a hora de uns 3 ou 4 indianos lá. Na China, então, né? Na China, China, acho que o China não deve saber programar tão bem. Não pra área indiano também não, mas... Tipo, não pra área de informática, né? Mas o seu salário dá pra pagar 10 chineses lá fabricando sapato, né? Pois é. E crianças ainda. Crianças, Ele também comenta sobre uma, mais ou menos, editora. Eu entrei no Facebook deles, mas não parece exatamente uma editora no Chile que produz mangá por demanda. Você viu o preço dos mangás? Eu vi por cima, mas... Cara, eu acho que tá errado isso, não é possível. Mas tem que ver a versão, que moeda que é, né? Porque... Então, mas aqui tá falando dólares. Tá falando $5.000? Pra cada volume. Então, eu pensei que é impossível. Aí eu pensei, não, deve ser... O cara colocou cifrão, mas deve ser o peso chileno, né? O peso chileno eu sei que é meio escroto. Então, aí eu pesquisei aqui, 5.000 pesos chilenos equivalem a R$22. Um preço então, tá bem barato, né? Se for isso, tá barato. Se for dólar, tá caro pra cacete. Nossa, não é possível que tem mercado bastante no Chile para as pessoas comprarem $5.000 pra cada volume. Mas 22 também parece barato demais, né? Pra produzir a demanda. Sob demanda, né? Nossa. Não sei, até porque as fotos que o cara tira em cima da cama... Então, eu acho que deve ser o próprio cara que tá imprimindo isso, tá sacando? Será? Tipo, no computador dele. E aí ele tá vendendo meio que legalmente. Eu acho que é ilegal, cara. Eu acho que é ilegal isso aí também. Eu acho que é de scan later, não sei não, hein? Espero que a polícia não vá atrás de você, Mangá Chile, mas a culpa não é nossa, qualquer coisa, tá bom? Mas a culpa é sua. A culpa não é nossa, a culpa é totalmente sua. Naraki, ele mandou um e-mail falando que ele acha que possivelmente foi o melhor programa. Muitas pessoas falaram que foi um dos melhores ou o melhor programa. A gente vai ter esse peso o resto da vida agora, né? Nossa, puta que pariu. Tem uma expectativa a ser cumprida. E ele cita, de passagem, né, que tinha uma campanha de um site aí sobre Pokémon que queria trazer Pokémon Adventure pro Brasil, mas agora ele já percebeu que isso não deve levar a nada. E é engraçado esse negócio de campanha, né, cara? Quando que uma campanha funcionou? Eu já vi tanta campanha, né? Nossa, eu lembro que eu acho que a que vinha com mais força era de Pandora Heart. Nossa, os caras fizeram aquelas assinaturas, né? Petição online, tinham não sei quantas mil assinaturas. Puta, petição online também é previsão de que vai dar errado, né? Se fez petição online é porque vai dar errado. Porque não vai acontecer aquilo. Nossa, mas esse de Pandora Hearts, os caras falavam, não, porque a gente já conseguiu levar pra uma editora, não sei o que. Cadê Pandora Hearts? Eu nem sei o que é Pandora Hearts. Nem eu também, as pessoas já esqueceram, mas na época tava na febre. Pra terminar aqui os comentários mais rápidos, o Leonardo Fuita comenta que impostos são coisas realmente problemáticas no Brasil. Ele comentou que ele faz estágio em uma empresa de telecomunicação. Os impostos para alguns lugares, como o próprio Ceará, foi citado, passam de 35% de imposto. Pois é. Caro pra caceta, hein? Puta que pariu. Então, é o que eu tava falando, né? Que esse negócio do imposto ser cobrado errado, talvez seja legal clarificar, que o problema do imposto no Brasil, principalmente, é que ele é cobrado nas transações e não na renda. O imposto devia ser cobrado mais na renda do que na transação, porque aí isso causaria uma melhor igualdade no país. Entendi. Pesquisei um pouco sobre isso, que esse é o problema do Brasil, é sério. Beleza, vou pesquisar mesmo, me interessei aqui. E por fim, no e-mail do Neison Matheus, o Haruka, ele comentou um pouco sobre adaptações também no e-mail dele, né? Falou um pouco sobre adaptação de filme e tal. E também ele cita aqui, ó, de início, acho que existe uma falta de divulgação, investimento na publicidade mesmo. Olha aí novamente. Posso estar falando merda e as editoras fazem isso e eu não vejo, mas dificilmente encontro algo que as mesmas fazem para destacar seus mangás nos pontos de venda ou até alguma coisa que por fora estimule a promoção dos títulos. Acho que esse negócio de destacar
vende em banca e eles falaram, né? Eu não lembro se eles falaram ou eu li em outro lugar. Mas, tipo, em banca você não pode fazer propaganda de algumas coisas, se eu não me engano. Não sei. É complicado isso, viu? Eu não sei. Talvez falte um pouco de marketing, porque bom exemplo é a Turma da Mônica Jovem. Teve aquele volume que eles lançaram que tinha o Cebolinha e a Mônica beijando, né? Uhum. Lembra o quanto marketing tinha aquilo? Eu não sei se você... Tinha. Nos metrôs aqui em São Paulo, era cartaz desse negócio pra todo canto. Mas isso é diferente, né, Será cara? que é diferente? É isso que eu me pergunto. Se É vendeu porque é um negócio meio nostálgico e pegou o pessoal, ou porque teve o marketing pra mostrar às pessoas, ó, tá rolando isso aqui. Mas já tinha um público disposto, aí que tá, porque todo mundo que via tinha alguma história com a Turma da Mônica. Agora, será que ter uma propaganda de que caixa no metrô vai ter um efeito? Eu acho que vai, mas qual que é o preço pra colocar uma propaganda no metrô? Então. A tiragem da Turma da Mônica Jovem com certeza cobriu isso. Não, né? então, mas... Agora, e a tiragem de que caixa, por exemplo? A tiragem de um... Mesmo One Piece, será que cobre? Eu acho que não sei. Não sei, aí é algo tá. a se pensar. Bom, os caras devem pensar bastante nisso, né? Os caras das editoras. Com certeza, com certeza. Mais do que a gente aqui vai pensar em 20 minutos, mas... Sim, sim. É algo a se pensar. O Neisel Matheus, ele comenta também rapidamente no e-mail sobre as editoras divulgarem em blogs, vlogs, podcasts, esse tipo de coisa. Eu acho que seria bacana pra quem é de blog, vlog, podcast, mas eu também... Por exemplo, a minha namorada, ela acompanha um vlog de uma menina que ela fala de livros. Há pouco tempo atrás ela começou a falar de quadrinhos. Tati Feltrin, se eu não me engano o nome dela. E ela tem um públicozinho lá, não é tão grande, mas ela tem um público lá. E ela passou a receber, ela recebia da Panini alguns quadrinhos, passou a receber mangá, e ela disse que recentemente ela recebeu uma caixa da JBC. Eu falei, caraca, meu, por que ela recebeu uma caixa da JBC e... A gente não. A gente não. Não, é sério. E aí eu pensei, cara, o nosso público já sabe. É o público dela que não sabe, é o público dela que é outro público. O que adianta divulgar pra quem já sabe? A gente convence eles a comprarem. Será? Eu acho que sim. Será? Eu não sei. O nosso público é muito pequeno também. Mas eu não quero que as editoras me paguem. Me mandem os mangás, pelo menos. Eu comento alguns aqui. Eu também. Editoras podem entrar em contato com a gente no mangaquadrado@gmail.com. A gente pode conversar sobre isso. Olha aí, né? Como se tivesse alguém de uma editora ouvindo. No máximo, Sakuda e o Kitsune, né? Se alguém tiver, é nesse episódio, viu? Ok. Mas tá bom, vamos encerrando com o podcast 63. Calma aí que eu tô com aqui. Nem abri o Wikipedia, vamos abrir aqui. Código Internacional para Filipinas. Dane-se as Filipinas. O número de cromossomos de um burro e um cavalo. Não. Essa é melhor. Na tabela ASCII, o número 63 é interrogação. Que tabela? Tabela ASCII. ASCII é uma tabela que determina o código caracteres. Então, é uma forma que o computador utiliza para identificar os caracteres, né? Tá. Ele transforma caracteres, como ele só conhece originalmente números e letras, né? Então tinha que ter essa tabela. E aí, no número 63, era interrogação. Ok, então podemos fazer o programa interrogação? Já não teve um programa interrogação? Não, interrogação não. Teve alguma Será que teve charada? Teve o charada. Mas tipo, interrogação e charada são coisas completamente opostas. Não tem nada a ver. Com certeza. Eu acho que nem teve charada. Eu acho que eu falei que uma puta foi charada por um... Não, teve charada. Eu tenho certeza. Não absoluta. Não tanto, mas quase absoluta. Beleza. Fechou, hein? Programa interrogação. Entre eu e tu, entre nós, entre eu e tu e nós. Recomendação da semana. Porque eu Caralho, toda vez. Porque eu faço. Recomendação da semana é minha. Hoje deu ateu. Essa semana eu vou recomendar uma coletânea de one-shots. É a segunda obra desse mesmo autor que a gente recomenda aqui no Mangá ao Quadrado. O nome do autor
é Hiroki Endo, e ele tem uma coletânea de one-shots. É o mesmo autor de All-Rounder Meguro, ou o menos conhecido... Não, menos não sei, mas a gente não comenta tanto aqui, o Eden It's a Endless World. Aquele mangá cancelado pela Panini no Brasil. Exatamente. Muita gente fala que, aliás, muita gente fala que Eden seria a melhor obra para começar pelo autor, mas eu acho que eu discordo um pouco. Eden é um bom mangá, mas parece que o Hiroki se perdeu um pouco no caminho dele. Essa coletânea de one shot se chama Endo Hiroki Tenpenshu, que acho que significa só coletâneas de one shots do Hiroki Endo. Tipo, é um nome bem sem graça assim mesmo. Tem 2 volumes, acho que tem mais ou menos umas 6 histórias e... São one shots longos. Não sei... Eu não vou dar sinopse de nenhuma história, mas não tem uma que eu não gostei. A habilidade desse cara de construir histórias fechadas, concisas e que abordam temas complexos é incrível, cara. É incrível. E temas muito abrangentes. A maioria das histórias você poderia classificar como psychological, né? No mangá updates. Mas tem uma história que é um sci-fi malucão. Tem uma história que é um drama que envolve corvos e a filosofia por trás de corvos. Tem um romance, tem um coming of age, mais drama malucão e muito psicológico. E é muito bom, é muito bom. Nem todas as 6 histórias são totalmente excelentes. Tem umas 2 ou 3 que são incríveis e o resto é de bom pra cima. Não tem muito o que dar sinopse aqui, mas tá aí. Endo Hiroki Tenpenshu. É nesse daí que tem aquele one shot que recomendaram pra gente, o Corvo, a Garota e a Yakuza. Exatamente, esse mesmo. E esse é um dos melhores one shots. É o que abre o primeiro volume e é um dos melhores one shots dessa série. É um dos melhores one shots ever também? Possivelmente, viu? Sem brincadeira, possivelmente. Poderia ser um dos melhores one shots ever. Vou lançar esse hype aqui. Olha, não, beleza. Gostei. Eu queria fazer... Eu queria roubar um pouco aqui nessa sessão nossa de recomendação, porque tem um mangá que eu li, e eu não quero recomendar ele, mas eu queria que as pessoas lessem pra saber se elas tiveram a mesma visão que eu desse mangá. Será que eu posso fazer isso? Faz, né? Que eu vou fazer? Já começou, né? Agora já foi. O mangá eu vou linkar, se chama Kyo no Asuka Show. E eu achei interessantíssimo, é um ecchi. São várias histórias curtas. A primeira história é sobre a história é sobre essa menina. E a primeira história é sobre ela andando na rua com a saia levantada e mostrando a calcinha. Um estranho chega pra ela e fala que a saia dela tá levantada, e ela fala que não tem problema porque deixa as pessoas felizes. E essa basicamente é o primeiro capítulo. E eu gostei muito desse mangá, porque eu senti que ele é quase que uma crítica ao ecchi e, tipo, a sexualização da mulher. E eu queria saber se alguém tinha essa mesma visão que eu desse mangá, porque ou se você entendeu tudo errado e é machista. É machista, porque é um ecchi, ele tem muito ecchi, mas a menina, ela tem uma visão tão, tipo, honesta sobre os padrões de sexualização da mulher e, tipo, ela cria situações muito questionáveis. Você se pergunta, tipo, o porquê das situações serem assim e se o que ela tá fazendo é certo ou errado. Eu achei o mangá muito bom. Eu queria recomendar ele, mas eu caguei nas calças aqui, acabei não recomendando, então eu tô roubando aqui pra saber o que as pessoas acham. Fez 2 recomendações, então. Desculpa. Tá. Só dessa vez, hein? Que fique claro. Não, tá ok, foi mal. Mas eu só queria saber o que as pessoas acharam desse mangá, só isso. Esse não é uma recomendação, esse é só um pedido de opinião. É um pedido de opinião. Kyo no Asuka Show, mas principalmente recomendo a coletânea de one shots do Endo Hiroki. Tá, beleza então. Eu vou ler a coletânea, esse daí eu não sei se eu vou ler. Não, tá, alguém vai ler e alguém vai mandar uma opinião. Eu quero saber. Tá bom, agora as pessoas vão ler mais esse do que o do one shot, só porque você... Não, a do one shot é muito bom de verdade. Beleza então fechou? Fechou então. Posso falar até semana que vem? Não pode, cara.
Eu vou falar mesmo assim. Até semana que vem, senhor estranho. Até semana que vem.